Video opens with a close-up of wrinkled hands, trembling slightly, holding a framed photograph. The photo is slightly blurred, of a younger version of the elder, smiling. Narration. Ainda consigo sentir o cheiro do bolo, sabe? O cheiro do bolo de aniversário da minha neta. Era o meu dia, e eu só queria estar ali. Mas eles tinham outros planos. A família, sabe? A minha família. Aqueles que deveriam me proteger, me amar. O grupo da família no celular. Eu sei que eles acham que eu não entendo, mas eu entendo tudo. Lembro até a cor da letra, o tom. Era o meu neto, o mais novo. Ela está cada vez mais difícil, duro, frio, como uma pedra. Lembro de cada palavra, cada emoji. Precisamos decidir o que fazer com ela. Comigo, como se eu fosse um móvel velho, um objeto, um peso. Eu quase soltei o celular. O meu coração bateu forte. Dói até hoje, minha filha, a que sempre dizia que eu era o seu tesouro. Ela respondeu, como se estivesse a falar do tempo. Sim, precisamos conversar sobre a viagem. A viagem. Aquela viagem que todos estavam planejando para a praia, sem mim. Eu estava ali, lendo, invisível. A conversa continuou. Sobre o meu quarto, sobre a casa, sobre como seria melhor, mais prático, alguém ficar com tudo. A casa que eu construí com as minhas mãos. A viagem que eu sempre sonhei fazer com eles. A solidão me engoliu. Mas eu não chorei. Não ali, naquele momento. Eu desliguei o celular. Sentei-me no meu sofá velho. Aquele sofá que viu tantas lágrimas, tantos risos. E eu tomei uma decisão. Eu não sou um peso. Eu tenho uma vida. Peguei o telefone, liguei para o meu advogado. Preciso mudar o meu testamento, eu disse. A voz firme, mesmo com o nó na garganta. Preciso fazer isso, antes da viagem. Close-up of the elder's hands, now opening a drawer, revealing a pen and paper. Eu sabia que o tempo estava a esgotar-se. A viagem era em breve. Eu tinha que ser rápida, mas para onde iria o dinheiro? Para quem eu daria a minha casa? The camera slowly pans to the framed photograph on the table, lingering for a moment. Era hora de decidir. Fade to black. Text appears. Continua no próximo vídeo. O grupo da família no WhatsApp, um inferno. Depois da mensagem, fiquei quieta. Aquele peso doeu fundo. Eles achavam que eu não lia, que eu não entendia. Ainda consigo sentir a raiva me subindo. Uma onda quente, mas por fora, calma. Fiz o que sempre faço. Respirei fundo. A casa, enorme, solitária. Lembrei da minha mãe. O mesmo medo, a mesma humilhação. Ela dizia, eles querem a casa, filha. Só isso. Meu neto, sorrisos falsos, abraços rápidos, a viagem, tudo planejado, família reunida, um cruzeiro, para comemorar o aniversário do meu neto mais velho. Eu, a babá, a cozinheira, a aposentada. Pensei nos meus pais, na sua casa, eles também usados, depois descartados. Meu filho, sempre com pressa, sempre ocupado, a nora, fria, olhar de reprovação, no jantar, risadas, brindes, me ignoravam, me sentia invisível, um fantasma. Aquele grupo voltava na minha mente, aquele peso. Precisei ir ao banheiro, me recompor, no espelho, meu rosto, rugas, olhos cansados, mas ainda havia fogo. Voltei à sala, sorri. Filho, preciso de uma conversa séria. Ele hesitou. A nora, a mesma expressão. Sobre o testamento. Silêncio, o choque, estampado nos rostos. Disse calmamente, quero mudar algumas coisas. Fui clara, sem rodeios. Meu filho, pálido, a nora, engasgou. A viagem, cancelada. Eu, feliz. Conversei com meu advogado. Mudanças, importantes. Agora, as malas. A viagem, em outra direção. Um novo começo, longe deles. Mas, e as memórias? E o medo? Preciso decidir. O que fazer com a casa? Parte 3.
A mensagem, fria, ainda ecoava na minha mente. Peso, uma palavra tão cruel. No grupo da família, os meus filhos e netos ali a me verem como um fardo. A casa. A casa sempre foi o meu refúgio, onde criei os meus filhos, onde celebrei tantos aniversários. Agora, parecia um peso também, um peso para eles. No dia seguinte, sentei-me na minha poltrona preferida, a poltrona que via a vida passar, com os meus livros e o meu gato, Miguel. Miguel, que nunca me via como um peso. Miguel, que me fazia companhia. Peguei no telefone. Liguei para o advogado. O mesmo advogado que me ajudou a cuidar da herança do meu marido, há tantos anos. A voz dele, calma e firme, era um bálsamo. Dona Maria, em que posso ser útil? Preciso mudar o meu testamento. A minha voz tremia um pouco. Compreendo. Podemos marcar uma reunião assim que desejar. A reunião foi marcada para a semana seguinte. Dias longos, preenchidos pela ansiedade. A viagem. A viagem estava cada vez mais próxima. A viagem que me tiraria da minha casa, da minha rotina. Decidi fazer algo. Algo simples, mas com significado. Preparei um almoço especial. Convidei os meus netos mais novos, aqueles que ainda me procuravam por amor. Eles chegaram, riram, brincaram, comeram com apetite. Esqueci, por um momento, a dor, a ingratidão. Depois do almoço, levei-os ao jardim. Mostrei-lhes as flores que plantei, as árvores que cresceram. Falei sobre as histórias da casa, as memórias que ali residiam. Vovó, a senhora é a melhor do mundo, disse a pequena Ana com os olhos brilhantes. Aquelas palavras, um bálsamo. Na noite anterior à viagem, passei horas a arrumar a casa. Cada objeto, cada fotografia carregava uma lembrança, uma vida inteira ali, uma vida que eles queriam apagar. A mala estava pronta, as malas. A sensação de abandono me invadia, o medo, aquele medo que não me deixava dormir. Mas havia uma esperança, uma pequena chama, uma decisão tomada. No dia seguinte, a família chegou para me buscar. Sorrisos falsos, abraços rápidos, um beijo na testa. Olhei para a casa que eu amava, a casa que agora era um campo de batalha. O testamento estava a mudar tudo. O que vai acontecer a seguir? A tela do meu celular ainda brilhava. Aquele grupo, Férias em Família, onde eu era, um peso. Os dias antes da viagem foram estranhos. Uma mistura de nervosismo e determinação. Eu não queria ir, mas não podia dar o braço a torcer. Mostrar que aquela mensagem me tinha afetado. Acordava cedo, com o sol batendo na janela. Preparava o café, como sempre. A casa silenciosa, um eco da minha solidão. Olhava as fotos. Minhas netas, sorrindo. Meus filhos, crescidos. E a lembrança daquele almoço de domingo. A risada alta, as conversas animadas. Agora, tudo parecia distante. Falso. No dia seguinte, fui ao banco. A gerente, a dona Maria, me conhece há anos. Ela me ouviu, paciente, explicou os detalhes. A mudança no testamento, o que precisava ser feito. Tem certeza, dona Elvira? Ela perguntou com a voz suave. É uma decisão importante. Tenho, eu respondi, firme. Muito certa. A caneta tremia um pouco nas minhas mãos. Assinei cada folha, cada página, deixando claro minhas vontades, meus bens, a casa, com suas memórias, a conta bancária, com o dinheiro que guardei, com tanto suor. Entreguei o documento para ela guardar. Com um sorriso, disfarcei a emoção que me invadia. Depois, preparei a mala. Roupa de banho, óculos escuros, livros, coisas que me levariam a um outro lugar. Um lugar onde eu pudesse, pelo menos, sentir que ainda importava. No dia da viagem, o aeroporto estava lotado. Meus filhos, apressados. Meus netos, correndo. Ninguém me olhava nos olhos. Era como se eu fosse um móvel a ser transportado, uma tralha. No avião,
Me sentei na janela. Olhei para fora, as nuvens brancas, o céu azul, e pensei em tudo o que eu tinha feito e em tudo o que estava por vir. O voo foi longo, silencioso. Aquele grupo ainda ecoava na minha cabeça. Um peso. Chegamos ao destino. Um resort luxuoso, com praia e sol. Mas a alegria não me atingiu. Aquele quarto enorme, frio. A solidão constante. Uma noite, sentada na varanda, ouvi risadas. Meus filhos, felizes. Meus netos brincando, sem mim. Peguei meu celular, abri o grupo, olhei para a mensagem. Um peso. Fechei os olhos e pensei: eles não sabem o que os espera. No dia seguinte, recebi uma ligação. Era do meu advogado. Dona Elvira, ele começou com a voz grave. Temos notícias. Respirei fundo. Algo mudou. Uma decisão, uma surpresa, uma nova viagem, talvez? O telemóvel vibrou. Mais uma mensagem. Era da Inês, a minha neta. Vovó, já comprou o biquíni para mear para a praia? Respirei fundo. A Inês, a menina que eu tanto amava também. Agora, parte daquele grupo. Daquele grupo que me via como um fardo. A viagem, a maldita viagem. A família toda junta. E eu, lá no meio. Um enfeite, talvez. Um peso, com certeza. Ainda sentia a humilhação das palavras no grupo. Não te preocupes, mãe. Nós tratamos de tudo. A minha filha, a Teresa, a falar por mim. Como se eu fosse incapaz. Eles achavam que eu não percebia, mas eu percebia. Tudo. A secretária da advogada, a doutora Paula, ligou-me. A reunião estava marcada. Para amanhã. O testamento, a casa, tudo. Lembrei-me do Miguel, o meu neto mais velho. Tinha um olhar esperto. Sempre tentava ser simpático, mas eu sabia. A ambição, a ganância, estava nos olhos dele. Abri a gaveta, a velha gaveta de madeira, onde guardava as cartas, as fotografias e o testamento, o original. Aquele testamento, que dizia que tudo iria para a Teresa e para os netos. O meu amor, a minha confiança. Agora era diferente. Peguei na caneta. O papel tremia nas minhas mãos. A idade, a emoção, a raiva, a tristeza, a casa, a praia, o Miguel, a Inês, o grupo. Pensei nos sorrisos falsos, nas palavras vazias, nos olhares de impaciência, a folha branca, a caneta escura, o meu futuro. Respirei fundo e comecei a escrever. A porta da sala bateu. Era o meu filho, o João. Veio trazer-me um chá. Mãe, está tudo bem? Está um bocado calada. Sorri. Um sorriso fraco. Tudo bem, né, meu filho? Só a pensar na viagem. Ele assentiu. Vai ser bom, mãe. Vamos todos estar juntos. Juntos? Pensei. Mas como? Amanhã iria fazer a minha parte. O João deixou o chá e saiu. Fechei a porta. Olhei para o testamento, ali na mesa. Faltava pouco. Muito pouco. E amanhã seria um novo dia.